Então, vamos lá. Então, boa noite a todos e a todas. Sejam todos bem-vindos, né? Bem-vindos ao pessoal de Relos. E é com grande alegria e entusiasmo que nós, do Secretariado de Espiritualidade da CVX Sul e Brasil, Conselho de Leigos Brasil, Rede Jesuíta, Loyola, Amar e Servir, recebemos a todos e agradecemos a confiança para traçar esse itinerário quaresmal, o qual abrirá nossos horizontes para poder amar e servir. Hoje iniciamos a segunda semana do retiro, que nos possibilitará um encontro mais íntimo e profundo com o Senhor da vida. Neste itinerário, eu iniciava com algumas provocações que retomo-as aqui. Na primeira semana introdutória, as perguntas eram: para que vivemos? Sobre o que está fundado minha vida? Minha vida muda alguma coisa no mundo? E a frase que ficou era: qual é o Senhor que me move meu coração? Já na primeira semana, onde iniciamos a trajetória do retiro quaresmal, eu dava pistas de algumas palavras. Uma delas era o deserto, um lugar, um tempo forte de desintoxicar nosso ego, liberar espaços em nosso interior. E a frase a qual ficava para a semana era: qual o Senhor que estou alimentando em meu coração, ou em nosso coração? Essas frases foi um pouquinho do que aconteceu na semana introdutória e na primeira semana. Nesta segunda semana do retiro, estamos nos aprimorando do método, do estilo, do encontro, da intimidade, fazendo e desejando ter mais espaços para me conhecer e, com ele, dialogar à luz da palavra, mudanças de conversão que me possibilitam entender o meu eu e o mundo ao meu redor, cuidando e acolhendo os meus afetos, ou seja, ir me ordenando aos poucos. Sendo assim, uma pessoa melhor para mim mesmo e para outro, não deixando de viver o meu cotidiano. O convite para essa semana é para que possamos fazer a experiência de Jesus e aprofundar a intimidade com Ele. O objetivo é de termos o propósito de nos aproximarmos mais de Deus, que é o Cristo, nossa paz. Essas são as palavras do Padre Quevidinho, o qual fez a introdução da segunda semana no livrinho que estamos usando. Aqui, para quem conhece o Quevidinho, é possível ver isso nele, que o Cristo é a nossa paz, o qual nos dá liberdade de viver intensamente neste mundo. Para isso, a pista que ele nos dá é que façamos o propósito de nossa consciência, o qual o Aguinaldo, após a minha fala, nos ajudará a explicar um pouco esse momento na oração. E com esse propósito consciente, examinando nossas atitudes, que possibilita a esta pergunta: o que me aproxima do Senhor? O que me traz paz? E o que me afasta do Senhor? Repetindo: o que me aproxima do Senhor? O que me traz paz? E o que me afasta do Senhor?
Provocações simples que, ao final do dia, possibilitam avaliar de minhas ações. E, assim, poder, com muito carinho, olhar e buscar correções fraternas. Para isso, ter o desejo de ser uma pessoa melhor, livre e que busca a paz interior para com os outros. As leituras falarão sobre um povo que busca a paz, mas só não busca, luta pela paz. Nesta resposta para a luta ou busca da paz, o padre Quevedinho fala que só é possível a paz através da justiça, ou seja, a paz é fruto da justiça. E aí temos várias justiças. Se na semana passada estávamos no deserto, nesse domingo estamos na montanha com Jesus, no alto, mais próximo. Aqui estou fazendo alusão ao texto de hoje da transfiguração. No que desejo me transfigurar para o Senhor? Deixar transparente. O que desejo brilhar? Expor? Ou quero fazer tendas? Como inacianos, nesse domingo, utilizamos a oração da contemplação, que passa da razão e transfere ao coração essa passagem mística de sentimentos e desejos no Senhor. Então, será uma semana de misericórdia, o atributo fundamental de Deus. Então, meus amigos, ir com o coração aberto, para caminharmos adiante, entregue tudo o que sou, o que você é, pois do outro lado, ou do seu lado, tem alguém muito misericordioso, que é esse Senhor da vida. O próprio Jesus nos falará nos evangelhos e nessas leituras. Nessa semana falará sobre muito sobre a misericórdia, que algumas pistas dou aqui. Em alguns textos, Jesus cobra que eles falam, mas não fazem. Então pensemos, quantas vezes falamos desse Senhor, mas não fazemos o que ele nos pede? Teremos o texto do lava-pés, um exemplo de humildade. Quem quer ser o maior, que sirva. Veremos o dono da vinha, com horário de seus colaboradores, que para nosso mundo não é compatível. Sim. Vemos Jesus chamando Lázaro pelo nome. E aqui me fez muita recordação do Jesus histórico, que Pagola tanto fala em seus livros. Um Jesus que atua e que vive o seu cotidiano, o seu mundo, a sua época. Essa empatia de Jesus, como algumas palavras que nos fazem pensar como pobres do quê? Como na questão do herdeiro da vinha, que precisamos ser mais, ou ter mais compaixão, mais empatia, colocar-se no lugar do outro, e como estamos fazendo essa peregrinação da primeira semana a essa segunda semana. E no sábado, o fechamento dos corações. Acredito que é assim que o Quevedinho chama. A grande síntese. Revisar o que me afetou profundamente e como nos afeta. Meus queridos, temos uma semana intensa para viver, para enamorar,
e nos transformar para nos conhecermos, nos aproximarmos, nos apaixonarmos cada vez mais pelo nosso referencial, que é a pessoa de Jesus Cristo. Para isso, como um bom inaciano, precisamos somente do desejo. E quando eu rezava e programava a fala desse domingo, recebi um texto de um amigo equatoriano que falava disso e vou partilhar com vocês, porque foi algo que me afetou profundamente. Assim, desejo a todos uma boa caminhada, agradeço novamente a confiança, e após a minha fala agora sobre um poema do desejo, o Aguinaldo nos conduzirá a uma oração, que essa oração sirva de preparação para a grande partilha. Eva, se puder colocar, eu agradeço. Eu vou ler em espanhol para a Sônia e para o Alfredo, primeiramente, e depois eu fiz a minha tradução, ok? Podemos seguir? Senhor e Deus mío, não tenho nem ideia de aonde vou. Não vejo o caminho que se abre ante de mim. Não puedo saber com certeza onde terminará. Tampouco me conozco realmente a mim mesmo. E o hecho de pensar que estou cumprindo tu voluntad não significa que la esté cumpliendo realmente. Pero creo que el deseo de agradarte, de hecho, te agrada. Y espero tener ese deseo en todo quanto hago. Espero não hacer nunca nada que me aparte de ese deseo. Y sé que, si lo hago así, tú me levarás por el camino recto, aun cuando puede que yo no lo sepa. Por eso confiaré siempre en ti, aunque parezca estar perdido e en las sombras de muerte. No he de temer, pues tú estás siempre conmigo y jamás vas a dejarme solo frente al perigo. Tomás Merco. Agora, em minha tradução. E para quem conhece espanhol, depois corrige. Senhor e meu Deus, não tenho nem ideia para onde vou. Imaginem nós caminhando no retiro, né? Não vejo o caminho que se abre diante de mim. Não posso saber com certeza onde terminará. Também não me conheço realmente a mim mesmo. E o fato de pensar que estou cumprindo tua vontade não significa que esteja cumprindo realmente. Mas eu acho que o desejo de te agradar realmente te agrada. Espero ter esse desejo em tudo que faço. Espero não fazer nunca nada que me aparte desse desejo. E sei que se eu fizer assim, tu me levarás para o caminho certo, mesmo que eu não saiba disso. É por isso que sempre vou confiar em ti, embora pareça estar perdido e nas sombras da morte. Eu não tenho que temer, porque tu estás sempre comigo e jamais deixarás-me só frente ao perigo. Tomás Merto.
Então, o que eu quis deixar como, ou querer partilhar isso, é uma forma de incentivo, porque muitos que estão fazendo essas experiências vieram conversar comigo, e alguns dizendo que não tinham tempo, não tinham forças, estavam com medos, alguns confrontos no cotidiano, no dia a dia. Então, é uma pista para que, se tenhamos só o desejo, já nos basta e nos faz com que possamos ir adiante. Então, esse é um poema como incentivo a todos nós a buscar, a experimentar esse Deus que é amor. Passo agora para o Aguinaldo. Boa noite. Conforme pedido do Paulinho, nós preparamos 2 momentos rápidos para nos ajudar nesta noite. No primeiro momento, uma pequena explicação, principalmente para aqueles que estão iniciando. Talvez para alguns será uma repetição, quem já está acostumado com a prática da meditação, contemplação inaciana, mas conforme nós aprendemos, a repetição é importante para a vida, para a gente aprofundar na fé. E depois nós vamos terminar fazendo um exercício de contemplação, né? A partir de alguns pontos da oração. A grande pergunta que pode aparecer neste momento para todos nós, principalmente para aqueles que estão iniciando uma caminhada, entrando nessa espiritualidade, é justamente a pergunta: como rezar? A gente pode estar acostumado com outro modo de oração, outra forma, né? Que não é ruim, mas a gente está querendo entender e aprofundar mais nessa espiritualidade naciana. Por isso que pode acontecer que no momento, somente nesses primeiros momentos do retiro quaresmal, possa vir uma tentação de dizer que não estou conseguindo encontrar o meu caminho na oração. Não estou conseguindo, diante de tantas informações, eu não estou conseguindo. E aí a tendência nossa é uma desistência. Por isso que, nesta fala, ela vai repetir uma série de coisas que já foram colocadas pelo Paulinho, pelo Beto, outro dia, pelo Gerson. Enfim, mas essas palavras, elas são justamente para que a gente vá tomando consciência, né, da importância que elas têm, por isso que se repetem. E aqui são alguns conselhos, né, que podem colaborar nesta nossa oração, para que, de fato, o método da espiritualidade, o método inaciano possa ser eficaz no nosso modo de rezar. Nós estamos escutando bastante 2 palavrinhas que a gente pode sempre escolher quando a gente vai rezar, que é a contemplação ou a meditação. Tanto a contemplação quanto a meditação, elas são formas de aproximação do mistério de Deus. Nós, quando vamos para a oração, precisamos já definir, né? Eu vou fazer, olhando o texto, né? Eu vou fazer uma meditação ou uma contemplação. As duas vão aproximar, mas quando a gente entende, né? E não faz nenhuma confusão entre elas. Hoje nós vamos aprofundar com o exercício, daqui a pouco, da contemplação, se colocando em cena, dialogando, conversando com Deus. Além da contemplação e da meditação, é importante a nossa perseverança.
o tempo que nós escolhemos para rezar. Ou seja, permanecer. E o grande desafio nessa permanência é porque muitas vezes nós pensamos que permanecer seja um total esvaziamento dos pensamentos. E isso é impossível. Nós sabemos o quanto a gente se distrai, né? E se a gente luta contra isso, fica pior e a gente se distrai e perde o tempo. Portanto, essa permanência não é um total esvaziamento, que a partir da prática que a gente vai conseguir alcançar, mas é sobretudo um despojar-se, um se dispor. No início dos exercícios nós pedimos, né, entrar com ânimo e generosidade. Por isso que é fundamental para que a nossa oração, seja ela meditação ou contemplação, aconteça, que a gente se disponha, seja perseverante, permaneça, sendo fiel ao tempo e não ficando olhando toda hora para o relógio, né? A gente ser fiel nessa permanência, né? Esse desejo, né, de querer estar com o Senhor. A oração de meditação ou contemplação é sempre um encontro pessoal com Deus. E esse Deus que já está ali. Nem sempre nós conseguimos perceber essa presença. Mas quando a gente vai para a oração, ir com esse pensamento é um encontro pessoal. E eu vou encontrar com o Senhor na minha oração. E isso que alimenta o desejo de rezar, de encontrar com o Senhor. E nós vamos encontrar com o Senhor com o corpo. O nosso corpo, através da nossa disposição, mas o nosso corpo na oração não é uma estátua, mas ele tem movimentos. E é importante a gente encontrar a posição corporal, o melhor modo como a gente consegue rezar e evitar algumas posturas que vão atrapalhar na nossa oração. Se a gente vai, sabe que tem horas que a gente dá um sono, a gente não vai deitar, né? Algumas pessoas deitam e já dormem, né? Então, encontrar a postura corporal melhor, que ajude a fazer esse encontro com o Senhor. São pequenos detalhes, mas que são fundamentais para que essa oração ela tenha uma eficácia. Para que, de fato, a gente não se frustre, mas que a gente vá crescendo na experiência. Né? Tomar consciência do seu corpo. Se eu sei que eu vou rezar tal hora, então tenho que criar toda uma disciplina, né, anterior, né, na vida, na caminho, porque para não chegar cansado na oração. Aquele tempo é um tempo especial de encontro com Deus. Por isso que outra coisa que é importante é o sentir. Paulo dizia, né, não há muito, né, que sacia e satisfaz a alma, conforme Santo Inácio, mas é o sentir, né, o saborear as coisas. E a gente vai sentir e saborear tudo isto, não externamente, mas internamente, interiormente. Né? Sentir, primeiro tomando consciência dos sentimentos. Como é que eu estou nessa oração? De que modo eu estou entrando nessa oração? Tomar consciência desses sentimentos vão contribuir, colaborar bastante para perceber esse diálogo com o Senhor. Como o Senhor vai te encaminhando, vai te orientando. Na medida que você vai
se abrindo a essa graça, partilhando com Deus os sentimentos que ali estão. Na oração eu levo tudo, né? Eu rezo a minha própria vida, as minhas questões familiares, as coisas do meu trabalho, as minhas relações, tudo isso aparece. Por isso a gente não pode lutar, mas acolher, né? Então, primeiro acolher o sentimento. E dentro desse sentir, a gente vai, à medida que vai contemplando ou meditando, a gente vai colocando isto ao meditar sobre Jesus ou contemplar Jesus. Os seus sentimentos, o seu modo de falar, o modo como ele se coloca diante dos seus discípulos, a forma como come, a maneira como faz os seus milagres, como chora, a forma como Jesus se entrega totalmente ao Pai, o diálogo de amor com o Pai. Então, a partir do sentir, a gente sente na oração. E é fundamental sentir, a partir do texto bíblico, sentir cada personagem, né? Cada pessoa, cada situação. A oração não é algo racional, ela é do sentimento. Colocar o coração na oração. Na espiritualidade naciana, o silêncio é essencial, né? Por isso, fazer silêncio. Mas não é um silêncio somente externo. Nem sempre a gente vai ter esse silêncio interno, tem muito barulho, né? Dependendo do lugar onde estamos, na própria casa, ou então barulhos que vêm da rua. E como encontrar esse silêncio interior, né? É tentar se acalmar, tentar silenciar os tantos gritos internos, né? tantas angústias, tantas coisas que a gente tá gritando, né, em nós. Silenciar para ouvir melhor Deus. Na gritaria a gente não vai escutar nada. E se dentro está muito barulho, vai ser difícil encontrar a voz de Deus que está falando, né? Ele fala no barulho. E é importante a gente saber, né, aprender a silenciar. Tem muita gente que tem medo de fazer, principalmente exercícios espirituais de 3 dias, de 8 dias, 30 dias, justamente porque fala, e pelo menos eu escuto muito, pessoas que ficam preocupadas com o silêncio. Mas é possível. E o silêncio, ele é importante a gente cultivar, né? A experiência é outro elemento, a gente sempre está falando, né, que os exercícios espirituais, a experiência de Inácio de Loyola, traduzida, né, a partir do livrinho, aplicada a outras pessoas, porque rezar é sempre uma resposta de amor da pessoa para com Deus. Rezar é sempre uma resposta de amor. Por isso, quando a gente se coloca no desejo de rezar, eu quero fazer o retiro quaresmal, eu já me disponho, né, a esta oração. Eu já me coloco, né, nesse desejo de responder ao amor de Deus por mim. Então, a oração é sempre resposta à experiência, né? E cada pessoa faz a sua experiência. Não existe experiência igual, né? Cada um vai, na partilha, narrar a sua experiência de encontro, a sua resposta a esse amor de Deus. E a gente pode olhar, né, para Jesus, para os discípulos,
e, através deles, se deixar, né, contagiar, né, pelo jeito, pelo modo como Deus vai agindo, né, na vida de cada um. Se a gente olha a história vocacional de cada santo, olha a história vocacional dos discípulos, cada um tem um modo como Deus fala. Cada um fez uma experiência particular, né, desse amor de Deus. Aqui, nesse tempo, é tempo de experiência de Deus. Tempo de aprofundar, né, esse encontro com o Senhor. Outra coisa que é importante é criar um ambiente, um lugar para essa experiência, para esse encontro. Eu aqui estou no meu quarto e organizei um espaço para essa fala com vocês. Eu criei um lugar, um ambiente. E deveríamos, durante essa quaresma, ter um lugar, né? E que esse lugar seja o lugar de todos os dias. Cada dia fazendo essa experiência com o Senhor neste lugar que é preparado com carinho, né? Seja no meu quarto, no lugar da minha casa, seja na natureza, enfim, ter, de repente, uma vela, uma música, tudo isso contribui, né? Além do tempo de oração. Para o retiro quaresmal, eu sei que nem todo mundo dispõe de muito tempo, mas no mínimo 30 minutos esse tempo de oração. Então, agora, já colocar aqui os slides, a gente vai fazer uma pequena experiência de oração, isso que vocês estão fazendo já esses dias, uma oração de contemplação. E uma coisa que a gente vai criar agora, onde a gente está, e é importante sempre olhar para a nossa respiração. E sempre, ao iniciar a respirar, uma, duas, três, ar, e mantém vivo. Então, fazer a experiência da respiração. Quando a gente olha os passos da oração ignaciana, sempre a primeira coisa que vem ali é o lugar, antes de tudo e qualquer coisa, é olhar para dentro através da respiração. Inalamos e exalamos o ar que entra no nosso corpo e passa por todas as nossas células. Então, agora, pode voltar lá no primeiro, da respiração, por favor, explicando sobre a respiração. E agora a gente vai fazer a oração. Está lá no início, né? Nós já estamos no oferecimento. Como eu falei para vocês, nós vamos fazer agora uma experiência de oração contemplativa dirigida. Encontre uma posição confortável. Respire profundamente, várias vezes. Deixa que a respiração profunda do teu ser aconteça. Só isso. Não interrogues, nem busques. Deixe que seja Deus a procurar-te.
Não caminhes. Deus virá ao teu encontro. Não procures contemplar. Permita antes que Deus te contemple. Não rezes. Deixa que em silêncio ele reze que tu és. Então, mais uma vez, façamos essa oração profunda de respirar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pode passar para o seguinte slide. Lembrar do caminho percorrido durante a semana. O que mais marcou a sua vida? O que foi motivo de alegria? Quais os principais desafios enfrentados? Quais as marcas de Deus na sua vida? Sinais do seu chamado. Senhor, que todos os meus pensamentos, palavras, sentimentos e ações sejam colocados nas mãos de Deus, para que Ele os transforme. Sigamos. Que a gente possa ativar a capacidade de entrar em diálogo profundo com o Senhor, para que a partir daí possamos ser presença de diálogo, reforçando os laços de comunhão com todos. Nesta meditação, a partir da inspiração bíblica do texto de hoje, que todos nós já meditamos e rezamos, vamos trazer à mente, recordar e fazer a contemplação dessa passagem bíblica. E a gente vai se colocar nesta história.
Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago, João e você. E os levou sozinhos a um lugar à parte, sobre uma alta montanha. Tente contemplar você com os discípulos caminhando para a montanha. O que é que vocês estão conversando nesta caminhada? Jesus vai à frente. Vocês vão seguindo o Senhor. E ao chegar lá em cima da montanha, o Senhor se transfigura na frente de vocês. Suas roupas ficam brancas. Contemple este acontecimento, esse Jesus transfigurado com essas vestes tão brancas que ninguém neste mundo é capaz de deixar deste modo. Pode passar para outra imagem. E junto a Jesus aparece Elias e Moisés. Como é que você está diante deste acontecimento? Pedro toma a palavra. É bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas. Uma para o Senhor Jesus, outra para Moisés e outra para Elias. Na realidade, Pedro não sabia o que dizer. O que dizer diante deste acontecimento? Todos estavam com medo. E eis que escutam uma nuvem que encobre tudo, e dessa nuvem vem uma voz. Este é o meu filho amado. Escutai-o. Escuta esta voz. Este é o meu filho amado. Escutai-o. E de repente não tem mais ninguém. Apenas Jesus. Diante desta revelação, não tem palavras. Faz-se silêncio. Eles descem a montanha com Jesus.
Jesus fala para ninguém comentar com ninguém sobre este acontecimento. O Filho do Homem será ressuscitado dos mortos. O que significa ressuscitar dos mortos? Como é que você está nessa contemplação diante de Jesus? Está distante? É aquele discípulo mais próximo? O que eu devo escutar de Jesus, que eu não tenho escutado? Ele vai falando particularmente comigo. Podemos passar? Pode passar. Podemos passar. A experiência da nossa oração deve, de algum modo, ser uma atualização desta cena evangélica. Jesus convida-nos a deixar o vale dos afazeres comuns e a subir ao monte da proximidade íntima com Deus. Como Pedro, poderemos sentir a tentação de ficarmos estacionados na oração. Como é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas. Mas a oração é como o rio que deve desaguar no mar da vida. Deus quer que a nossa experiência de oração transforme a nossa vida. De que modo eu amo as pessoas e coloco em prática aquilo que eu escuto do Senhor. Podemos juntos terminar esse momento fazendo uma oração pessoal de agradecimento, um colóquio com Deus, de entrega. Esse Deus que se manifesta, se revela a nós. Rezemos a oração de Inácio. Tomai, Senhor, e recebei toda a minha liberdade e a minha memória também, o meu entendimento e toda a minha vontade. Tudo que tenho e possuo, vós me destes com amor. Todos os dons que me destes, com gratidão vos devolvo. Dispõe deles, Senhor, segundo a vossa vontade. Dai-me somente o vosso amor, vossa graça. Isto me basta, nada mais quero pedir. Que o Senhor nos acompanhe nesse tempo de oração, de partilha. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ok, Paulinho? Ok, obrigado, Aguinaldo. Agora eu passo a palavra ao Tuca, o qual nos direcionará aos grupos aí de partilha, ok?